Hoje eu vou fazer a comparação definitiva de qual ETF é melhor, o BOVA11 ou o DIVO11. Mas antes de eu mostrar a comparação, vamos conhecer cada um dos dois. O BOVA11 ele é o ETF que segue o Ibovespa, a média da Bolsa Brasileira. Ele segue as empresas mais líquidas da Bolsa Brasileira. Eu já falei para vocês que eu não gosto particularmente desse método, porque empresas com liquidez não quer dizer que elas são qualidade. Mas a gente tem uma sobreposição, que as empresas mais líquidas também são as que têm uma qualidade, mas nem sempre isso acontece. Mas o BOVA11 é o ETF que mais tem cotista de ações brasileiras, eu acho. Então eu quis colocar ele na comparação para vocês saberem mais sobre ele e como ele performa comparando com outros índices. E dois pontos importantes para levantar aqui na comparação também é a taxa de administração, que a dele é 0,10%, é uma das taxas mais baratas de ETFs de ações, e o patrimônio líquido é de 16 bilhões, é um patrimônio líquido assustadoramente grande. Ele é um ETF neutro, ele vai render a média da Bolsa Brasileira. Então você não vai ganhar acima da média nem abaixo da média, você vai ter a média com esse ETF. O que é muito bom para quem não sabe escolher ações individualmente. Mas será que é o melhor ETF? Será que é o melhor índice para se ter na carteira? Bom, vamos ver o adversário dele agora. E o adversário dele é o DIVO11, que é o ETF que segue o índice IDIV, o índice das maiores pagadoras de dividendos da Bolsa Brasileira. Vocês sabem que eu gosto muito desse índice, então eu quis trazer o que eu gosto muito versus o que os investidores gostam muito, porque o BOVA11 é o ETF que mais tem investidores. Então eu estou comparando o que eu gosto com o que vocês gostam. E o índice IDIV, ele investe nas maiores pagadoras de dividendos. Mas não são em todas e nem em algumas pouquinhas. Ele investe nas 30% que mais pagam dividendo. Então pegue todas as empresas da Bolsa Brasileira, veja as 30% que mais pagam dividendo e são essas empresas que estão dentro do ETF DIVO11. E o ETF faz sempre essa comparação, essa rebalanceamento. Então ele sempre vai ter as 30% que mais pagam dividendos. E eu acho esse um critério muito bom para se ter em carteira. Porque quanto mais dividendo uma empresa consegue pagar, quer dizer que essa empresa é melhor. Empresas ruins não conseguem pagar dividendos. Só pagam dividendos em empresas boas. Então eu gosto muito desse ETF por conta disso, porque é um critério de qualidade, na minha opinião. E esse ETF, ele não é mais um ETF neutro da Bolsa Brasileira. Ele já é enviesado. Então com ele, ou você vai ter um rendimento superior ou inferior à média das ações brasileiras. Diferente do BOVA11, que você vai ter a média das ações brasileiras. No DIVO não. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês se ele rende mais ou não, mas ele não vai render a média da bolsa. Ele não é um ETF neutro mais. Ele é um ETF focado em empresas que pagam dividendos. E como eu falei da taxa de administração do BOVA11, o DIVO11 tem uma taxa de administração de 0,50%, que é bem mais cara do BOVA11, e o patrimônio líquido é de 2 bilhões, que é bem mais baixo do que o outro. Mas o patrimônio líquido de ambos são muito grandes, só que o do BOVA11 é muito maior. Mas os dois são grandes e dá para você investir com tranquilidade nesses dois ETFs por conta do patrimônio líquido deles. Agora, a taxa de administração, realmente, a do DIVO11 é bem maior do que a do BOVA11. É uma diferença grande. Só que aí a gente tem que ver se ele vai conseguir entregar um retorno maior também. Se ele conseguir, justifica essa taxa. Se não conseguir, aí não tem por que ter essa taxa tão maior assim. E só para falar da composição da carteira, os dois ETFs têm uma composição muito parecida. Mas o DIVO11 tem em média 50 empresas e o BOVA11 tem umas 80 empresas mais ou menos. Mas são muito parecidas essas empresas. Só que o DIVO11 tem um filtro um pouco melhor, na minha opinião, e filtra essas empresas com mais qualidade do que o BOVA11. Mas vamos para o que vocês realmente querem saber, que é a rentabilidade. E é o que importa, no final das contas, é o que a gente quer. Olha aqui comigo, a rentabilidade do DIVO11 foi de 291% desde o lançamento do DIVO11, lá em 2012. E o BOVA11, desde essa mesma data, foi de 165%, bem menor que o DIVO11, bem menor que o CDI também. O DIVO11 conseguiu superar um pouquinho, mas superou o CDI em toda essa janela. Então, assim, no longo prazo, o DIVO11 se provou ser melhor que o BOVA11.
Mas eu vou trazer uma janela um pouco mais curta, uma janela de 5 anos para vocês verem também. E aqui na janela de 5 anos, como vocês podem ver, o CDI ganhou de ambos os índices, mas o Divo 11 superou o BOVA11 com tranquilidade de novo. 78% de rentabilidade para o Divo 11 e só 44% para o BOVA 11. Então, por todas essas questões que eu já falei que eu acho positiva do Divo 11, ele é o meu preferido. Por isso eu gosto muito dele e eu falo muito bem dele aqui no meu canal. Porque além dele entregar uma rentabilidade boa, ele tem uma metodologia que eu acho boa pra caramba, que é de seguir apenas as empresas que mais pagam dividendo. Juntando essas duas combinações, gera isso daqui, rentabilidade para a nossa carteira. E eu acho que falta conhecimento para a maioria das pessoas, porque se elas tivessem um pouco mais de conhecimento, elas não investiriam no BOVA11 e investiriam no Divo 11. Porque faz muito mais sentido investir no Divo 11. E essas pessoas da internet que falam para você investir em um ETF neutro da Bolsa Brasileira, o ETF neutro seria o BOVA11. E ele é horrível, como vocês podem ver. Ele não gera rentabilidade satisfatória para a gente, e a gente quer rentabilidade. Então eu sempre recomendo vocês, eu sempre falo para vocês analisarem bem os ETFs e saberem escolher os ETFs que mais agradam vocês e os índices que mais fazem sentido para vocês. Porque daí sim você vai conseguir construir uma carteira que vai conseguir entregar rentabilidade para você. O Divo 11 é um exemplo disso, na minha opinião. Eu uso ele como um ETF base aqui das ações brasileiras. Eu não uso o BOVA e nunca vou investir no BOVA 11. Para mim, o Divo 11 ele é satisfatório e ele vai sempre cumprir esse papel dentro da minha carteira. E eu quis trazer também o gráfico da volatilidade, desde o começo de ambos os ETFs. E vocês podem ver que o Divo 11 ele tem uma volatilidade menor que o BOVA 11. Então, além dele entregar uma rentabilidade maior, ele oscila menos. Você tem menos sustos com ele dentro da sua carteira. Por exemplo, o Divo 11, a menor volatilidade dele foi de 17% e o do BOVA 11 foi de 19%. A diferença não é tão grande, mas é uma diferença que o Divo fica na frente. Ele tem vantagem também até na volatilidade. Porque muita gente acha que ativos que rendem mais, eles são mais voláteis. E nem sempre. Nesse caso aqui, ele rende mais e é menos volátil. Então, com essas informações, você já sabe escolher um dos dois ETFs para a sua carteira de investimentos. E esse era meu intuito com esse vídeo. Fazer você escolher melhor um ativo para a sua carteira. Mas esse vídeo não é uma recomendação de investimento. É um conteúdo educacional. Eu quero te trazer informações e você vai tomar essa decisão. E se as informações que eu trouxe foram satisfatórias para você, deixa o like, se inscreva no canal, comenta para mim qual a sua dúvida ou qual a comparação você quer que eu traga aqui no canal para você tirar suas dúvidas. E obrigado por assistir, meu amigo. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!